Olá, meus amigos. No vídeo anterior, nós iniciamos a nossa série mais recente, intitulada Por Dentro do Canal. E naquela oportunidade, nós destacamos a playlist Defeitos e Soluções. Hoje, nós iremos destacar alguns vídeos da playlist Dicas Úteis. É uma playlist que traz informações sobre os componentes dos quadros de distribuição, a exemplo de barramentos de neutro, barramentos de aterramento, dispositivo protetor de surto, muito conhecido como DPS, interruptor diferencial residual, os IDRs, e os disjuntores. Nesse item disjuntores, há diversas informações adicionais a respeito deles. Destacamos as curvas de disjuntor para motores, curva de ruptura de disjuntores e o dimensionamento do disjuntor geral. Além disso tudo, essa playlist ainda traz diversas informações a respeito dos interruptores. E o interruptor, ele é um componente tão comum que, às vezes, ele passa despercebido. Mas você sabia que nós temos pelo menos 8 tipos diferentes de interruptores, cada um com uma função específica? Se não sabia, veja esse vídeo até o final e conheça todos os tipos e como esses interruptores funcionam. Mas, antes de iniciar, eu quero informar a todos vocês que o nosso sorteio do interruptor inteligente, que vai ser feito para aquelas pessoas que aplaudirem o canal, usando aquela ferramenta nova que nós falamos no vídeo anterior, esse sorteio já está praticamente definido. E até o nosso próximo vídeo, nós já teremos essa definição. Veja como participar do sorteio clicando no card aqui em cima ou no link que está na descrição desse vídeo. Lembrando que todos os links para os vídeos que forem citados aqui estão na descrição desse vídeo. Dito isto, vamos ao que interessa. Dificilmente você vai encontrar alguém que não sabe o que é um interruptor. E, conceitualmente falando, nós podemos dizer que o interruptor é um dispositivo que é usado basicamente em situações que envolvem a abertura e o fechamento de circuitos elétricos. E é muito usado nas instalações prediais e nas entradas de aparelhos eletrônicos. Somente a título de curiosidade, o interruptor ele não foi inventado por um engenheiro ou por alguém ligado à área de eletricidade. Não, ele foi inventado, foi criado por um médico inglês chamado Golding-Bird, esse que você vê aí. Isso lá pela década de 40. Obviamente era um protótipo muito feio, esse que também está sendo mostrado. E hoje nós temos interruptores muito modernos, com estilos variados e também com modelos que chamam realmente a atenção. Mas, independente de ser o interruptor mais simples ou o interruptor que chama a atenção pela beleza do modelo, o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. E a grande maioria desses interruptores, eles são especificados para atender uma corrente máxima de 10 amperes e serem submetidos a uma tensão máxima de 250 volts. Isso quer dizer, meus amigos, que você pode acionar um circuito com lâmpadas que tenha até 10 amperes em tensões que não superem
os 250 volts. Normalmente, nós usamos as tensões de 127 ou 220 volts para a iluminação. Entre os interruptores que já falamos aqui no canal, estão todos esses que você vê aí nessa lista sendo mostrada aí do lado. Interruptor simples, para acionar apenas uma lâmpada, ou para acionar diversas lâmpadas ao mesmo tempo. O interruptor duplo, o interruptor de 3 seções, o interruptor bipolar, o interruptor three-way, o interruptor de 6 polos, o interruptor intermediário e o interruptor inteligente. É o interruptor que nós iremos sortear aqui no canal para as pessoas que aplaudirem os vídeos. Com a relação do que temos disponível em vídeo aí sendo mostrada, nós vamos agora aos questionamentos a respeito de cada um deles. Nesse primeiro vídeo, nós temos a ligação de um interruptor simples para apenas uma lâmpada. E nós podemos questionar qual fio deve ser interrompido, a fase ou o neutro. A interligação só é feita a partir do quadro de distribuição ou pode ser feita a partir de outro ponto do circuito. O fio de retorno é diferente da fase e do neutro. O interruptor recebe os fios fase e neutro. Quais são os fios que vão chegar na lâmpada? Fase e retorno ou neutro e retorno? O próximo vídeo mostra as ligações desse mesmo interruptor simples para duas lâmpadas. É exatamente a mesma ligação vista anteriormente. Vale observar que você pode sim aumentar a quantidade de lâmpadas que estão sendo acionadas por esse interruptor nesse circuito até atingir a corrente suportada pelo interruptor. E isso vai depender da potência das lâmpadas que você vai usar nesse circuito e que vão ser acionadas por esse interruptor. Muito bem. Na ligação do interruptor duplo que aciona duas lâmpadas de forma independente, também podemos repetir todos esses questionamentos anteriores e ainda acrescentar outros mais. Por exemplo, é necessário que saia um retorno para cada lâmpada. As teclas desse interruptor, elas são independentes ou são acionadas simultaneamente? O neutro é o mesmo para as duas lâmpadas? Eu preciso levar 2 fios fase para o interruptor, um fio fase para cada seção? O vídeo vai esclarecer todos esses questionamentos. O interruptor de 3 seções tem ligações similares ao que acabamos de ver, mas ele também apresenta suas próprias particularidades. Cada tecla desse interruptor recebe o fio fase? Vai funcionar se eu levar apenas um fio fase para o interruptor de 3 seções? Seria correto eu afirmar que temos 3 retornos, um retorno para cada lâmpada? Podemos interligar as seções desse interruptor com aquele pequeno pedacinho de fio chamado jump? São questionamentos básicos, mas que fazem muito sentido para pessoas que não estão familiarizadas com esse tipo de assunto. O interruptor bipolar. Interruptor duplo pode ser usado em 220 volts? Quando devo usar interruptor bipolar ou o interruptor duplo? Existe 220 em fase neutro? Qual é a diferença básica entre 220 fase-fase
e 220, fase e neutro. No vídeo, há explicações a respeito dos tipos de sistemas de distribuição usados no Brasil. O interruptor three-way é um interruptor diferenciado que também pode trazer alguns questionamentos, como qual é a diferença básica entre um interruptor three-way e um interruptor simples. É possível acionar lâmpadas de vários pontos diferentes usando o interruptor three-way? É necessário mais de um interruptor three-way para acionar as lâmpadas em dois pontos diferentes? Será que eu posso ligar e desligar as lâmpadas em apenas um dos interruptores do conjunto? Se você nunca ligou um interruptor three-way, veja como é simples aí no vídeo. O interruptor de 6 polos. Interruptor three-way de 3 polos pode ser usado em 220 volts? Eu posso usar o mesmo tipo de interruptor three-way para 127 e 220 volts? Podemos afirmar que os interruptores de 3 pontos são usados em 127 volts e os de 6 pontos são usados em 220 volts? Vale aqui uma observação. Em algumas regiões do Brasil, nós temos fase neutro em 127 volts. E em outras regiões, essa mesma fase e esse mesmo neutro podem ser 220 volts. O interruptor para 220 volts, fase e neutro, é diferente do interruptor para 220 volts, fase e fase. Interruptor intermediário. Esse tipo de interruptor pode ser usado como se fosse um interruptor simples. Quantos interruptores paralelos eu posso instalar em conjunto com dois interruptores three-way? Em que situações eu posso usar um interruptor paralelo? Veja as ligações no vídeo e tire todas as suas dúvidas. E por último, nós temos o interruptor inteligente. Esse interruptor que é o objeto do nosso sorteio futuramente. Qual é o princípio de funcionamento desse interruptor? Como é feito o acesso do interruptor à internet? Qual é a carga que esse interruptor pode controlar, que ele pode ligar e desligar? E se eu viajar e faltar energia, o que acontece? Você viu todos os tipos de interruptores que temos disponíveis no mercado nacional. Todos os vídeos relacionados aos questionamentos que foram feitos aqui, eles estão disponíveis nos links que estão listados aqui embaixo na descrição desse vídeo. A nossa playlist Dicas Úteis, ela ainda vai estar em evidência no nosso próximo vídeo, porque tem bastante assunto ainda inserido dentro dela. Um forte abraço a todos e até lá!